O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Coluna aberta. Governo e Exército de Libertação Nacional iniciam diálogos para acordo de paz na Colômbia. O ELN é o maior grupo guerrilheiro de esquerda ainda em atividade na Colômbia. Lembrando que nós temos outros grupos armados com outras vertentes políticas ou então, entre aspas, né, apenas narcotraficantes. O ressurgimento de cartéis, né, também. E nessa semana nós tivemos o anúncio pelo Alto Comissionado de Paz que o ELN libertou 6 militares que tinham sido tomados como reféns pelo grupo no departamento de Arauca, fronteira com a Venezuela, e o novo governo colombiano, por sua vez, suspendeu as ordens de captura contra os líderes da guerrilha. Tá? Então seriam demonstrações ali de boa vontade, e o Gustavo Petro também disse que autorizou restituir os protocolos de negociação e permitir que negociadores possam reconectar-se com sua organização. Ou seja, o governo colombiano suspendeu a ordem de captura dos líderes para que os negociadores do governo colombiano possam se encontrar com as lideranças da ELN sem a suspeita de que seria uma emboscada, com uma ordem de captura válida. Então, não vamos nos encontrar com caras do governo colombiano porque eles podem usar essa situação para prender os líderes da ELN. Né? Então, por isso que essas ordens de captura foram suspensas. Tá? Então, tivemos aí gestos, né, de ambos os lados, e teve a notícia, tá, de que na primeira semana de agosto, ou seja, no começo do mês, integrantes do governo, do novo governo, né, do governo Petro, da ELN, se encontraram em Havana, né, capital de Cuba, lembrando que os diálogos entre o governo colombiano e as Farc começaram por intermédio da Igreja Católica Colombiana, porém foram concluídos em Cuba também. E existe um acordo que o diálogo de paz teria como garantidores Cuba, Chile, Venezuela, Noruega e o Brasil. Tá? Então, mas esse acordo assinado ainda no governo Temer, esse pré-acordo de negociações. Tá? Não no atual governo brasileiro. Então tivemos esses gestos de boa vontade e essa retomada de conversas e a notícia de um primeiro encontro em Havana no início do mês. Também em relação aos nossos vizinhos colombianos, meu caro Matias, o novo embaixador da Colômbia para a Venezuela, Arnaldo Benedetti, confirmou no final da semana passada que o governo colombiano, o novo governo colombiano, pretende restituir a empresa Monômeros ao Estado venezuelano. Tá? A Monômeros é uma produtora de fertilizantes, pertencente a uma subsidiária da PDVSA, né, a principal empresa de petróleo estatal da Venezuela, e é sediada em Barranquilla. E desde 2019, a empresa ela foi alvo de uma intervenção do governo colombiano que cedeu o controle da empresa, que na verdade tomou o controle da empresa e então cedeu esse controle para dirigentes nomeados pelo Juan Guaidó, que havia sido declarado presidente da Venezuela pela então Assembleia Nacional Venezuelana. Lembrando que Colômbia e Venezuela estão com relações suspensas. Essa foi inclusive uma das promessas de campanha do Petro, um dos temas da campanha colombiana, né? Uma retomada de relações entre Colômbia e Venezuela. E, então, como parte dessa retomada de negociações, estaria a devolução dessa empresa, que hoje ela está sob intervenção da Superintendência de Sociedades da Colômbia, do Ministério do Comércio colombiano. Informações do Lucas Stanislau lá no Opera Mundi. Tá? Então,
teríamos essa cessão do controle, essa devolução do controle dessa empresa como parte de uma retomada de negociações. E também, e isso é curioso de colocar, porque muita gente vai reduzir essa retomada de relações a um aspecto ideológico. E claro que o fato de hoje nós termos um governo de esquerda na Colômbia, pela primeira vez na história, é um facilitador dessa retomada de relações. Por outro lado, é uma retomada de relações que também é procurada por setores empresariais, especialmente de regiões da fronteira, porque nós tínhamos um fluxo muito grande na fronteira de cargas, de mercadorias, de veículos particulares. Então, assim, uma cena que na Zona Norte, não na Zona Norte do Brasil, porque a Zona Norte do Brasil é gigante, né? A região norte do Brasil, Zona Norte, parece que eu estou falando de São Paulo, né? Desculpa. Mas a região norte do Brasil é enorme, mas todo mundo já, né? Mas antigamente, né? Ou então em tal ocasião, ouvi falar tal, uma pessoa cruza a fronteira para abastecer o carro na Venezuela. Colombianos que residiam próximo da fronteira também faziam isso. Mas não precisa ir muito longe também. Argentina e Paraguai, o pessoal faz isso também na Tríplice Fronteira. Um abraço para todos os nossos ouvintes da Tríplice Fronteira, incluindo os não brasileiros, como nosso ouvinte Sara de Foz do Iguaçu, isso, que é argentina. E ela que fez umas cotações para mim pensando justamente em gasolina para ir pro interior da Argentina. Eu sei qual é o seu plano, mas você não vai falar antes porque você não quer zicar. Isso mesmo. Mas o nosso ouvinte mais esperto, ele sabe o que vai acontecer no dia 30, em Córdoba. Dia 1º. Dia 1º. Primeiro, é. Em jogo único. Enfim, mas você não quer falar porque você não quer zicar, eu vou respeitar. Mas, enfim. Então, como parte dessas conversas, também temos aí esse diálogo, né? Ainda em relação à Colômbia, né, nós temos mais 3 notícias, tá? Uma delas foi que na última quarta-feira, dia 24, a comitiva presidencial do Gustavo Petro, que estava se deslocando no estado de Santander, perto justamente da fronteira com a Venezuela, foi alvo de um atentado. 2 veículos foram alvos de disparos feitos à distância, inclusive. Um deles teve o pneu atingido, tá? Não foram declarados quais eram as autoridades que estavam juntos com o Petro, e o presidente disse que essa violência precisa acabar no país. Tá? Não está claro, não teve ninguém reivindicando o ataque. Existe até a possibilidade de que não sabiam que era a comitiva presidencial do Petro, que não seria uma tentativa de assassinato direcionada, mas talvez um roubo, porque existia uma espécie de falsa blitz, né, na estrada. Pode ser também um atentado direcionado à presidência, enfim, ainda não foi esclarecido. Outra notícia é que o governo colombiano se retirou da declaração do Consenso de Genebra, que foi chamada, né, coloquialmente, de Aliança Anti-Aborto, né, na qual o Brasil... A Santa Aliança contra o aborto. Pode ser colocar Santa Aliança também, né? Então é contra o aborto, contra a, entre aspas, ideologia de gênero, e baseada ali na ideia, né, de que a família é baseada em casais formados entre um homem e uma mulher, né? Fazem parte dos Estados Unidos, até os Estados Unidos, o governo Trump, com o governo Biden saiu, Egito, Hungria, Indonésia, Uganda, e a Colômbia fazia parte durante o governo Ivan Duque, e o governo Petro saiu mandando uma carta, né, para o Itamaraty, falando que o governo colombiano reconhece, respeita e protege os direitos das meninas e das mulheres, e que a sua Suprema Corte vê o direito ao aborto legal e seguro como parte integral dos direitos sexuais e reprodutivos da saúde da mulher. E a Colômbia continuará comprometida com a promoção e atenção às necessidades de saúde da mulher. E, finalmente, o governo colombiano, via o seu novo ministro da Defesa, o Iván Velásquez, afirmou que o governo vai suspender os ataques aéreos, tá, contra grupos armados na Colômbia, dizendo que isso é parte de um esforço para diminuir as mortes de civis e de crianças que tenham sido forçadamente recrutadas para grupos armados, tá? Então, também a suspensão de operações aéreas. Da Colômbia, meu caro Matias, nós vamos para o Chile,
né? A gente começa o nosso giro pelo Pacífico, né, indo ao sul. E no Chile nós teremos no próximo final de semana, no dia 4 de setembro, o plebiscito, né, para votar, na verdade o referendo, né, para votar, né, para responder a pergunta: você aprova o texto da nova Constituição proposto pela Convenção Constitucional? Tá? E aí as pessoas vão responder sim ou não. Na verdade, elas vão responder aprovar ou rejeitar. As últimas pesquisas, né, nós já temos aí um embargo das pesquisas, né, faltando uma semana para o pleito, dá uma liderança de 10 pontos percentuais, mais de 10 pontos percentuais, dependendo da pesquisa, na verdade, de 10 a 14 pontos percentuais para a rejeição, tá? E isso é muito curioso, por quê? Porque se a gente pegar os partidos que apoiam a nova Constituição e os partidos que são contra a nova Constituição, se a gente pensasse num voto indireto, um voto, por exemplo, no Congresso, ela seria aprovada, tá? Porém, no voto popular, e especula-se qual vai ser o tamanho dessa mobilização eleitoral, a rejeição está bastante à frente, tá? Mas lembrando, também temos um grande número de indecisos, né? Que provavelmente, com o perdão do trocadilho, vão decidir a parada, né? Lembrando que no Chile o voto não é obrigatório e o turnout costuma ser baixo, né? Então as pesquisas no Chile servem, né, como um acompanhamento, inclusive pegando, né, todas as pesquisas que o Cadem fez desde o final de janeiro. Você tem um ponto de inflexão ali entre o final de março e o começo de abril, quando o rechaço passa adiante do apruebo, né? A gente já destacou aqui no programa que o texto aprovado, né, só não é mais lido no Chile do que Harry Potter, porque as pessoas estão tentando se informar, porque está tendo uma guerra de narrativas muito grande no país. Mas é isso, né? Na última pesquisa que eu vi do Cadem, ali de 17 a 19 de agosto, que foi colhida na semana passada, você tinha, né, 46% do rechaço, 37% do apruebo e 17% de indecisos, né? Então é um percentual muito grande. Ou seja, Hogwarts tem que elaborar a nova Constituição, que vai ser a mais lida. Agora, como curiosidade, a gente obviamente vai falar mais disso também no próximo programa, que vai ser na véspera do voto. O nosso ouvinte pode se perguntar assim: Felipe, ok, se aprovar o novo texto constitucional, a nova Constituição entra em vigor, óbvio. E se não aprovar, o que acontece? Ninguém sabe, porque não foi previsto nada. Então, assim, não é... Era que nem no plebiscito de 93, que não estava previsto, se eu não me engano, que você podia votar numa monarquia presidencialista. Porque os votos não eram anulados, né? Então viraria uma monarquia absolutista, sei lá, o rei manda tudo, não sei. Mas então o que acontece? Então, por exemplo, a gente sempre fala de referendos na Suíça aqui. Se uma moção é rejeitada na Suíça, ela pode ser submetida novamente depois de 6 meses com um novo processo de colher assinaturas. E se uma lei feita no Conselho Federal não é rechaçada via referendo, o Conselho Federal tem lá um prazo, agora não vou me lembrar qual é o prazo, peço desculpa de cabeça, para fazer as mudanças necessárias e submeter novamente ao voto. Então, assim, você tem então o que está previsto, se aprovar, se reprovar. No caso do Chile, não tem. Então, aí tem que esperar 6 meses, tem que esperar 1 ano, tem que mudar o texto vai poder ser votado no Congresso, o texto vai ser votado via enquete no Facebook, o texto vai ter que ser jogado fora, elaborado um novo do zero. Não está nada previsto, tá? Essa é a grande burrada. Porque, como a maioria dos partidos aprova a Constituição, ninguém pensou na possibilidade, e se a Constituição não for aprovada no voto popular? Tá? Então, não sabemos. Antes que o nosso ouvinte nos faça essa pergunta, ninguém sabe. Tá? A resposta é essa. Aí começamos a nossa travessia pelo Pacífico, vamos até as Ilhas Salomão,
com mais um capítulo desse novo acordo de segurança das Ilhas Salomão com a China. Por quê? Um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, e aí se alguém pode se perguntar, por que um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos está fazendo lá nas Ilhas Salomão? Né? Porque os Estados Unidos têm posses na região, né? Então não é a Guarda Costeira só da, sei lá, da Califórnia. Mas enfim, um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos estava ali navegando, todo bonitinho, todo legal, e aí falaram, Ilha Salomão, a gente precisa preencher aqui o gás, tal, o tanque de combustível, tá? O navio Oliver Henry, que estava patrulhando contra operações ilegais de pesca. E aí, né, bateram lá um fio ao porto de Honiara, né? Mandaram um rádio, falaram, olha, Honiara, precisamos abastecer, né? Estamos chegando. E o porto ignorou. O porto falou, assim, estática. E aí o navio teve que abastecer em Papua Nova Guiné. E aí veio a história de que algumas semanas atrás um outro navio britânico, o HMS Spey, também teve que abastecer em Papua Nova Guiné por não ter sido recepcionado nas Ilhas Salomão. E é uma coisa curiosa, porque mesmo que você seja aliado de um outro país, tal, esse tipo de visita normalmente é aceito, até como cortesia, né? Enfim, não era um SOS, não era uma emergência, mas é muito raro um porto negar abastecimento, negar estadia para um navio de outra bandeira. É muito incomum isso. Né? Nós temos ouvintes que são da Marinha Mercante e tal, a gente deve ter algum ouvinte da Marinha Brasileira também, então isso é relativamente incomum, então gera de fato uma desfeita, uma falta de cortesia. Das Ilhas Salomão, vamos para a Nova Zelândia, com uma notícia meio macabra e super bizarra dessa semana. Na verdade, uma notícia da semana passada, mas que passou batido, porque é uma notícia muito mais policial, né? Enfim, o que aconteceu? Uma família comprou em Auckland os bens que estavam dentro de um locker, sabe assim? Aqueles depósitos, aqueles armazéns, que tem até reality show nos Estados Unidos, né? Sim. Que aí se a pessoa fica tantos... É meio surpresa, assim. Se a pessoa fica tantos meses sem pagar, o dono do lugar leiloa o que tá lá dentro para recuperar o dinheiro e aluga para outra pessoa. Acho que tem um episódio de Brooklyn Nine-Nine que trata disso. O que eu lembro em Brooklyn Nine-Nine é que quando o Jake e o Holt eles têm que se refugiar na Flórida, ele aluga um locker para juntar as provas que eles estão investigando FIGs. Talvez eu assista muito Brooklyn Nine-Nine. O Matias estava me olhando com olhar de julgamento, tá, gente? Não, era assim. Não. Enfim, o que aconteceu? A família comprou o que estava dentro do locker. E aí, vamos ver o que a gente comprou aqui. Vai que tem uma moeda rara, que a gente pode ganhar uma grana, né, tal. E acharam uma mala com os restos mortais de 2 crianças. E aí agora, a polícia da Nova Zelândia anunciou que identificou os restos mortais das 2 crianças e que os nomes serão preservados, serão omitidos, inclusive por respeito à polícia. Tá? Então, assim, uma situação extremamente bizarra na Nova Zelândia. De lá vamos para a Austrália, onde o primeiro-ministro nomeou a juíza da Suprema Corte, Virginia Bell, para chefiar o inquérito sobre os autoapontamentos secretos do ex-premier Scott Morrison. Tá? Lembrando, a gente falou um pouco disso no programa passado. A acusação é que o Scott Morrison, durante a pandemia, aproveitando, né, o contexto da pandemia e contornando, então, os devidos processos legais, ele se autonomeou secretamente a diversos cargos, tá? Acumulando diversas funções sem os devidos processos legais. De lá, vamos para Singapura, onde nós temos uma notícia que, assim, ela foi muito divulgada pela metade, né? Eu vi gente comemorando no Twitter e tal. O que aconteceu? Singapura reformou um trecho da sua Constituição, tá? A seção 377A, que era uma herança do período colonial,
que criminalizava sexo entre dois homens. Tá? Então, dois homens terem relações sexuais era crime em Singapura. Então, descriminalizou as relações entre dois homens. Ao mesmo tempo... Então, assim, né, um pouco atrasado, mas né, uma notícia bem-vinda. Mas, ao mesmo tempo, é importante deixar claro, ao reformarem esse item, que era o item ali sobre questões sociais e tal, ao reformarem esse item, essa seção, e não era da Constituição, tá, gente? Era do Código Penal, peço desculpas. Enfim, nós teremos a proteção do casamento, tá? Definindo o casamento, inclusive, para todas as suas funções, inclusive a adoção, tá? Entre um homem e uma mulher, e colocando isso como cláusula que não pode ser, uma espécie de cláusula pétrea que não pode ser desafiada na Suprema Corte, tá? Então, assim, é uma no cravo, uma na ferradura, tá? Na Malásia, né, onde Singapura fazia parte, a gente já mencionou isso aqui, é uma história que eu acho deliciosa. Se você não sabe, às vezes você é um vídeo mais recente, Singapura é o único país independente à revelia no mundo. Tá? Singapura era parte da Malásia e a Federação Malaia expulsou Singapura. Tá? Então é uma história sensacional. Aí Singapura virou um dos maiores PIBs per capita do mundo e podia usar aquele meme, né? Você me rejeitou assim, não vem me procurar agora, né? Que é onde passa aquele filme Crazy Rich Asians, né? Em Singapura? Eu não sei, eu não assisti o filme. É em Singapura, né? Na Malásia, a Suprema Corte manteve a condenação por corrupção do ex-primeiro-ministro Najib Razak, né, a 12 anos de cana. Lembrando que ele foi acusado de ter desviado dinheiro do fundo soberano do país, né, o que é conhecido pela sigla 1MDB. Tá? Não, é 1MDB, não é nada a ver com o PMDB, que é Malaysian Development Berhad. E durante seu governo teriam sido desviados 4 bilhões e meio de dólares e até 1 bilhão de dólares teria ido parar no bolso dele. Ele teve a sua pena mantida. Da Malásia, vamos para a Tailândia, tá? Onde teremos aí mais um capítulo da crise dos protestos e manifestações e crise política constitucional no país. Por quê? A pedido da oposição, a Suprema Corte tailandesa, tá, que lá é chamada de Corte Constitucional, suspendeu o primeiro-ministro Chan Ocha do cargo. Por quê? A oposição falou que, olha, ele ultrapassou o limite de tempo no cargo. O governo, primeiro, não está, né, muito preocupado com isso, porque lembrando, ele chegou ao poder, viu um golpe militar do exército. O exército é a principal força política da Tailândia e a Tailândia ainda tem uma série de poderes, de autoridades vestadas no rei. A gente já falou isso aqui, com os crimes de lesa majestades esquisitíssimos que existem na Tailândia, né? Então a gente falou, por exemplo, da senhora que foi presa por um post no Facebook, tá? Então a Suprema Corte decidiu por 5-4 que ele seria suspenso nesse processo por ter passado do limite de período no cargo, tá? Ele vai ter um tempo para se defender e até uma decisão final. Então ele está suspenso durante a avaliação da corte. A argumentação da oposição é que ele chegou ao poder em 2014. Logo, ele chegou no limite do seu tempo no cargo. O fato é que ele chegou no poder, viu um golpe militar. Não foi, né, não foi um processo transparente nem nada. Mas mesmo assim usaram, né, a Constituição tailandesa para falar, olha, não pode ficar mais que 8 anos no cargo. Então, ele seria forçado a sair. Lembrando que temos previstas eleições para maio de 2023 na Tailândia. Mas até lá, muita água vai correr, tá? E claro, a gente está resumindo bem aqui, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa, algum programa vai ter Tailândia como tema central até lá, a gente só precisa estudar o assunto, claro, né, para não ficar falando de orelha. Da Tailândia, vamos para o Vietnã,
onde foi declarado que a homossexualidade não deve ser classificada como uma doença e banindo as chamadas terapias de conversão, tá? Isso é possivelmente um primeiro passo para a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Vietnã, até pouco tempo atrás, até o início desse ano, na verdade, classificava a homossexualidade como uma doença. Depois, essa classificação foi colocada sob discussão, sob debate, e aí agora foi declarado que não é uma doença e que, por isso, terapias de conversão, né, a chamada, entre aspas, cura gay, né, muitas aspas nisso, tá, serão proibidas, serão banidas. Do Vietnã, vamos para as Filipinas, rapidamente, já que as escolas filipinas voltaram às aulas presenciais pela primeira vez desde o início de 2020, tá? Desde o início da pandemia. Então, mais de 2 anos sem aulas presenciais, e agora uma primeira leva, tá, de 24 mil escolas públicas receberão aulas presenciais. Algumas escolas ainda ficarão fechadas, tá, devido a números de casos e índices de vacinação, e, infelizmente, cerca de 1.000 escolas continuarão fechadas porque sofreram danos estruturais nos acidentes geológicos e naturais recentes que afetaram o país, como terremotos e tempestades. A gente aproveita, então, a notícia para dar aquela breve atualização sobre a chamada varíola de macaco, né, a monkeypox. Lembrando que esse, né, não significa que os pobres dos macaquinhos têm alguma coisa a ver com a doença, tá? Então, países que registraram seus primeiros casos, tá, nessa semana: Indonésia, Cuba, Guiana, Aruba, Curaçao, Belize e Paraguai. Tá? São os países que registraram oficialmente os seus primeiros casos. E no caso de Cuba, especialmente, o primeiro caso foi uma morte. Foi um turista italiano que estava na ilha e veio a falecer. Tá? Então ainda tem esse detalhe da primeira morte confirmada. Outro país que registrou a sua primeira morte confirmada devido a monkeypox foi o México nessa semana. Tá? Hoje, os países que têm mais casos, né, o pódio de casos é Estados Unidos, Espanha e Brasil. Tá? O Brasil já está em terceiro lugar. Lembrando que se vocês quiserem materiais sobre monkeypox, né, a gente sugere o programa do Dragões de Garagem sobre o tema, tá? Além, né, tem diversas pessoas produzindo conteúdo de biologia, de medicina, de farmacêutica, muito bons sobre isso, e a gente recomenda vocês procurarem eles. Das Filipinas, nós vamos para a ilha de Taiwan, ou a República da China, né? Enfim, como preferirem. Ilha de Formosa, para não se comprometer. Boa, a gente aproveita o idioma português, Ilha de Formosa. Make Formosa Portugal again. Não, mentira. Nossa, tá? não, mentira. Não, tá? O pessoal já tá meio de olho aberto com você, se ficar defendendo o Abel Ferreira aí. Abel Ferreira pra... O secretário-geral da ONU já é um português. Põe o Abel também. Enfim, voltando aqui a falar sério, o nosso programa de hoje tá muito clubístico. Mas eu confesso que eu comecei com o aniversário do Palmeiras, mas enfim. Depois você falou lá do câmbio e tal. O governador de Indiana, né, o governador republicano de Indiana é um dos estados mais conservadores, né, dos Estados Unidos, o Eric Holcomb, visitou Taiwan, né, onde se encontrou, né, com a presidente Tsai Ing-wen. Ele chegou na segunda-feira e sua visita durou 4 dias, né, e falaram sobre chip, sobre questões econômicas, né, e é mais uma das visitas de várias lideranças políticas dos Estados Unidos a Taiwan. Nesse caso, né, ele não vai disputar eleições em breve, ele foi reeleito recentemente. Ele é o sucessor do Mike Pence, em Indiana, inclusive, e ele disse que a sua visita era principalmente econômica, tá? Então, assim,
Eu mencionei da reeleição porque a gente falou em programas recentes, foi uma coisa que o Matias lembrou muito bem, ele foi até pesquisar a questão ali da composição dos distritos eleitorais. Tem muito político indo de Taiwan fazer campanha para as eleições de midterm, tá? Por conta da composição dos seus distritos. Nesse caso, ele não vai disputar eleições, ele disse que era uma visita especialmente por questões econômicas, já que 10 empresas taiwanesas estão no seu estado, e o estado de Indiana é um dos 3 que mais recebe investimento taiwanês nos Estados Unidos. Porém, ao mesmo tempo, né, vamos colocar que ele é um líder republicano e tudo mais, enfim. E, curiosamente, ele levou na sua viagem acadêmicos e pesquisadores de engenharia da Universidade de Purdue, tá? Então, assim, né, fica aqui assim, não é exatamente um elogio, é meio que não fez mais que obrigação, só que tem muita gente que não faz essa obrigação de dialogar com as universidades, com os pesquisadores, enfim. Agora, por outro lado... E só lembrando, né, que de Indiana que vem, por exemplo, o Mike Pence, né, o vice do Trump, também uma figura bastante conservadora, né, mas que inclusive hoje está meio queimado em parte do Partido Republicano por ter cumprido as regras. Pois é, por ter feito o que se esperava dele, daí no sentido republicano, na origem da palavra, não do partido, né? E aí, hoje, tá? Liderando a 4ª delegação dos Estados Unidos a visitar Taiwan nas últimas 5 semanas, a senadora republicana Marsha Blackburn, ela se encontrou com a presidente de Taiwan. Ela integra, né, os comitês de comércio e serviços armados, né, ou seja, em relação às pessoas no serviço armado do Senado. Ela, que foi integrante do movimento Tea Party, e ela é uma apoiadora do Donald Trump, ela, em Taiwan, disse que é realmente importante que as nações amantes da liberdade apoiem Taiwan enquanto busca sua independência e sua liberdade. Defendeu abertamente a independência de Taiwan. Isso hoje, tá? Sexta-feira, dia 26 de agosto. Então, assim, vai ter protesto chinês, vai ter reclamação chinês e vai ter briga interna, porque lembrando, isso contraria a oposição oficial do próprio governo dos Estados Unidos. Então, defendeu aí a independência de Taiwan a Marsha Blackburn. E ainda em relação a Taiwan, o governo da ilha publicou nessa semana o seu orçamento recorde, tá? De defesa na sua história. Com aumento de 14%, tá? 14%, inclusive o financiamento para comprar novos caças, tá? O orçamento será então de 586 bilhões de dólares taiwaneses, tá? O que dá mais ou menos 100 bilhões de reais, tá? 15% do orçamento do governo de Taiwan. Aí a gente sai de Formosa e vamos para a China continental, né? Vamos para o continente, com uma notícia e uma curiosidade. A notícia é que o fundador da Huawei, né, uma das principais empresas de tecnologia, de celulares e tudo mais da China, o Ren Zhengfei, ele enviou um memorando, tá, aos executivos da empresa, que foi vazado e está sendo compartilhado em redes sociais. E esse memorando diz que a economia chinesa, na próxima década, será uma década dolorosa e que o frio será sentido por todos, tá? Na verdade, o frio da economia esfriar, acho, não um frio literal, acho, né? Enfim, e que a empresa precisa priorizar a sua expansão para sobreviver aos próximos anos, incluindo aí possíveis cortes de postos de trabalho na empresa. Ele também coloca que
E aí, o que ele coloca? Que a próxima década será um período doloroso historicamente, porque a economia global vai continuar a entrar em declínio por conta dos impactos da pandemia, da guerra na Ucrânia e o bloqueio pelos Estados Unidos em negócios chineses. Lembrando que a Huawei é uma das empresas mais afetadas, se não a empresa chinesa mais afetada por medidas do governo dos Estados Unidos nos últimos anos, especialmente ali em relação à guerra do 5G. Né? Então, esse memorando dele está sendo bastante publicado, bastante divulgado, né, compartilhado na China, como ali um alerta dos próximos anos, junto com o cenário do setor de construção civil na China, né, que já teve que pedir vários bailouts. A gente já falou aqui da empresa Evergrande, né, que teve que enfim, sofreu ali em suas obras e tudo mais. E a outra notícia que eu mencionei, que é mais uma curiosidade, o que acontece? A região de Sichuan, na China, está sofrendo uma seca, e aí a Força Aérea Chinesa usou um drone para incendiar 20 barras de iodeto de prata nas nuvens, num voo de 4 horas, para gerar chuvas, tá? Gerar uma chuva artificial. Tá? Então, assim, o iodeto de prata, né, ele foi lá e ele é insolúvel em água, e aí ele semeia, né, as nuvens e fabrica a chuva. Então, assim, é um negócio, sei lá, eu me sinto um homem das cavernas olhando isso achando que é mágica. Mas, enfim, como curiosidade, a Força Aérea Chinesa fez isso. E tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes devem conhecer mais sobre esse processo e, enfim, podem partilhar, inclusive, coisas interessantes. Especialmente uma pergunta, se isso já foi feito aqui no Brasil, alguma coisa parecida já foi feita aqui no Brasil. Imagino que não, porque o Brasil tem regimes de chuvas e tal, mas, enfim, se já foi feito aqui, por favor, me avisem. Em relação à Península Coreana, meu caro Matias, nós temos 3 notícias. A primeira delas é que os Estados Unidos, as Forças Armadas da Coreia do Sul, né, da República da Coreia do Sul, da República da Coreia, melhor dizendo, iniciaram os seus maiores exercícios conjuntos desde 2018, né, mobilizando 28 mil soldados dos Estados Unidos, além de número semelhante de tropas da Coreia do Sul. A outra notícia é que, pelo segundo ano seguido, a Coreia do Sul registrou um declínio populacional. Tá? A Coreia do Sul registrou uma população no ano de 2021 de 51.638.809 pessoas. Ou seja, 190.214 a menos do que no ano anterior. Razões para isso, né? Primeiro, uma alta de mortes, até por conta da pandemia e tudo mais, mas também a Coreia do Sul tem um dos menores índices de fertilidade do mundo. Tá? Eu digo menores porque às vezes depende do critério. Né? Em alguns critérios, acho que se pensar em economias do G20, alguma coisa assim, a Coreia do Sul tem o menor índice de fertilidade do mundo. E lembrando que isso foi um tema da campanha das eleições presidenciais na Coreia do Sul, porque o então candidato conservador e hoje presidente, o Yoon Suk-yeol, diz que isso é um problema e culpa isso no feminismo, né? Dizendo que agora as mulheres trabalham muito, as mulheres têm formação superior, então elas não querem ter filhos, então por isso a Coreia do Sul está diminuindo. E não vai ser a primeira vez que a gente vai falar disso nesse programa, tá? E a terceira notícia foi que o Papa Francisco disse que convidem-me que eu não vou negar. O objetivo é sempre a fraternidade. Quando perguntado, né, numa entrevista a uma emissora sul-coreana, se ele visitaria a Coreia do Norte. Tá? Então, convidem-me que eu não vou negar, disse o Papa Francisco, né, que aí vai visitar a Coreia do Norte. Não vai visitar, não sei, né, mas enfim, disse que visitaria. Da Península Coreana, vamos até o Japão, meu caro Matias, com 3 notícias. A primeira delas é que os índices de aprovação e de popularidade do Kishida Fumio estão em queda
desde o assassinato do Abe Shinzo e especialmente pelo fato de que no Japão, na imprensa japonesa, foram publicadas muitas matérias, né, estão cavucando muito, sobre elos entre políticos japoneses e a Igreja da Unificação, né, que foi o motivo do assassinato, o motivo do atentado contra o Abe Shinzo. Ele fez até aquela mini dança das cadeiras, né, algumas semanas atrás, mas os índices de aprovação dele continuam caindo. E aí, segundo uma dessas pesquisas, feita pelo Manishin Shimbun, 87% das pessoas que responderam afirmaram que as relações entre o Partido Liberal Democrata Japonês, né, que é o principal partido conservador japonês e o maior partido japonês hoje, e a Igreja da Unificação são problemáticas. A segunda notícia está ligada a isso, que o Itaro Nakamura, o chefe da polícia japonesa, renunciou ao cargo, tá? Ele é o chefe da Polícia Nacional Japonesa, né? Ele renunciou ao cargo para então iniciar um processo de renovação nas agências de segurança para garantir que algo como o assassinato do Abe Shinzo nunca mais aconteça. E a terceira notícia é que o primeiro-ministro, o Kishida Fumio, disse que ele vai criar um painel governamental para pesquisar como reatores nucleares de nova geração, com novos mecanismos de segurança, podem ser utilizados no Japão e construídos para garantir a neutralidade de carbono até 2050. Tá? Ou seja, o Japão basicamente retomando a energia nuclear que está paralisada desde o acidente de Fukushima. Cruzamos o Estreito de Bering, ignoramos o Alasca, como sempre, e vamos direto para o Canadá, onde o primeiro-ministro Justin Trudeau nomeou a primeira jurista de origem indígena para a Suprema Corte canadense, a Michelle O'Bonsawin. Tá? O'Bonsawin, não sei exatamente, né? Parece um nome meio escocês, enfim. E parte da sua ascendência é da comunidade Abenaki, da região de Odanak. E ela é juíza da Suprema Corte de Ontário desde 2017. E ainda no Canadá, uma notícia curiosa, meu caro Matias. Tem uma foto do Churchill que é muito famosa, porque ela estampa livros e tal, né? É uma foto chamada às vezes de o leão rugindo, tal. Que é o Churchill com aquela cara de bulldog dele. E ele tá com uma cara meio pé da vida, porque o fotógrafo Yusuf Karsh, ele tirou o charuto dele. Porque ele falou, a fumaça atrapalhando e tal. Ele tirou o charuto. Tipo, o Churchill não... O Churchill devia ser assim, não encosta no meu charuto, maluco. Então ele tá meio pé da vida e tirou a foto, é uma foto famosa. O original dessa foto ficava no hotel Chateau Laurier, em Ottawa. E aí um funcionário tava lá, fazendo a faxina, bibibi, bobobó. É curioso um hotel com nome francês na capital do Canadá, né? Se fosse na província de Quebec, era mais... Mas é porque Chateau é uma palavra universal. É chique demais, né? E aí o funcionário tava lá, fazendo a limpeza e bibibi, tal. E aí ele olhou e falou, esse retrato tá meio estranho, porque a moldura não tá batendo, tá uma moldura parecida, mas é muito nova. E aí chamaram um antiquarista, chamado Jerry Fielder, que supervisiona o inventário do fotógrafo, que é um fotógrafo de origem armênia, de nacionalidade canadense, né? Ele é armênio-canadense. E aí ele chegou lá e falou, então, isso daqui é uma cópia. Alguém pegou a foto original, tirou um xerox, sei lá o que fizeram, botaram a cópia lá e levaram o original, e ninguém sabe o que aconteceu. E aí o hotel aí tá investigando, né? Enfim, o que aconteceu com a famosa foto do Winston Churchill, mostrando que, amigo, na vida real você já é difícil garantir a autenticidade de uma foto. Os caras querem meter NFT pra cima de Moa ainda por cima. Então, a foto... Não, detalhe, a foto era autografada, era assinada pelo fotógrafo, tá? Então não era só a foto, tinha a assinatura e alguém forjou a assinatura ou sei lá, escaneou e aí imprimiu junto com a foto, não sei. O antiquarista disse que ele não precisou de 15 segundos para perceber que era uma falsificação. Parece falso, Rick.
Já pensou? A original aparece no trato feito? Não, vou chamar um amigo que conhece tudo sobre fotos do Hitler mal-humorado porque pegaram o charuto dele. O Churchill, você falou o Hitler. Falei Hitler? Foi mal. O Hitler não fumava charutos, o Hitler não fumava nada, o Hitler era vegano. Mas enfim, eu vou chamar um cara que conhece tudo sobre fotos de líderes da Segunda Guerra, pé da vidas, porque pegaram o charuto. Foi mal, foi mal o ato falho. Cruzamos a fronteira com os Estados Unidos, né, a fronteira do Maple Syrup, e começando pelo fato de que nessa segunda-feira, dia 22, o Anthony Fauci, né, o principal rosto, né, do combate à pandemia nos Estados Unidos, né, e ele anunciou que vai deixar o governo, né, vai deixar o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, e a saída vai se concretizar no fim do ano. Né? Então ele anunciou agora para sair no fim do ano, para dar tempo de encontrar um eventual substituto ou substituta, né? E ele disse que ainda vai continuar sua carreira, porque ainda tem muita energia e paixão, não é uma aposentadoria, ele que tem 81 anos de idade. Também em relação aos Estados Unidos, as Forças Armadas do país realizaram ataques aéreos contra alvos na Síria, tá? Afirmando que esses ataques foram uma retaliação por ataques realizados contra alvos dos Estados Unidos, realizados no último dia 15 de agosto. Tá? Segundo o governo dos Estados Unidos, eram alvos ligados a milícias e grupos armados próximos do Irã, na região de Deir ez-Zor. Tá? O governo iraniano, por sua vez, nega qualquer ligação aos grupos atingidos por ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria. Aí, uma notícia que tá correndo bastante, tá gerando bastante buzz, né, nos Estados Unidos, é que é o seguinte: o Joe Biden, tá, o presidente dos Estados Unidos, apresentou um plano na última quarta-feira, dia 28, para reduzir, eliminar e refinanciar as dívidas estudantis nos Estados Unidos, que afetam mais de 40 milhões de pessoas. Tá? Então, se você tem renda baixa, você vai ter o cancelamento da dívida, né? Você vai ter um novo financiamento para um subsídio chamado Pell Grant, que é para estudantes em dificuldades financeiras. Enfim, não está claro ainda quantas pessoas seriam afetadas em cada nível. E assim, é importante colocar que a medida propõe eliminação de $10 mil, tá, das dívidas e o refinanciamento do restante. Ele não está dando uma anistia de dívidas gigantescas, alguma coisa assim, tá? Então, $10 mil, tá, seriam ali anistiados, outros podem ser, né? E sendo que a média nacional tá na casa das dezenas de milhões de dólares, né? Não lembro o número exatamente agora, mas acho que é mais de $30 mil, né? De pessoas que ainda têm, né, dívidas estudantis. Não, o número de pessoas é quase 40 milhões. Não, mas digo a média. Ah, tá. A média das dívidas das pessoas tá na casa das milhares de dezenas de dólares. E aí... Lembrando que nos Estados Unidos até as universidades públicas são pagas, né? Você tem que pagar tuition e tudo mais. E aí o Joe Biden tweetou dizendo assim, que ele nunca vai se desculpar por ajudar a classe média dos Estados Unidos. Especialmente não as pessoas que votaram por um corte de impostos de 2 trilhões para os ricos e as corporações gigantes que aumentaram o déficit. Né? Ou seja, se referindo àquele corte de impostos feito em 2017 no então governo Trump. Né? Agora o mais curioso, meu caro Matias. Né? Vários congressistas, né, dos Estados Unidos estão criticando a medida, a maioria deles do Partido Republicano, é claro. Então, o que a Casa Branca decidiu fazer? O perfil da Casa Branca. Perfil oficial da Casa Branca no Twitter, tá? Um fio de puro shade em que eles colocam lá. Então coloca, por exemplo, a congressista Marjorie Taylor Greene. Que é quem puxa o fio. Na Fox News, ela é da Geórgia, criticando, né, o perdão da dívida, dizendo que isso é injusto e tudo mais, e dizendo o quanto essa pessoa teve em empréstimos perdoados.
Tá? Então, via o Paycheck Protection Program. Tá? Então, no caso dela, ela teve 183.504 dólares perdoados. Agora, o mais curioso, e aí eu me pergunto assim, né? O congressista Vern Buchanan, que está lá, né, dizendo que ele... Também na Fox News, né? Também na Fox News, ele falando... Ele que é do Partido Republicano da Flórida. E o distrito dele está em Sarasota, um abraço para o Paulo Antunes. E ele dizendo que eu vim de família humilde, tive que trabalhar para fazer o college, fiz sacrifícios, e que o plano do Joe Biden é um plano inconsequente e tal. Ele teve mais de 2 milhões de dólares em empréstimos perdoados. Parafraseando o Paulo Antunes, temos um escracho! Detalhe, o Vern Buchanan é o 6º mais rico integrante do Congresso dos Estados Unidos. Tá? Então, porque né, nos Estados Unidos eles adoram uma estatística. Então, você tem até o ranking dos mais ricos. E o mais rico, o número 1 também é na Flórida, o Rick Scott. Né? Então... Mas esse não veio a público falar. Esse talvez não tenha feito nada. Então, mas assim, vejam, o Joe Biden apresentou o plano, aí teve todo esse backlash, o plano ainda vai ser votado, vai ser discutido, tá? Não é uma coisa assim, na canetada, uma coisa para amanhã, tá? Mas enfim, ele anunciou o plano de perdão de dívidas estudantis. Nos Estados Unidos, a viúva do Kobe Bryant, né, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que faleceu num acidente aéreo junto com uma das filhas do casal, né, no início de 2020, né, ela vai receber 16 milhões de dólares do condado de Los Angeles pelo fato de que bombeiros e funcionários do governo de Los Angeles compartilharam fotos do acidente, incluindo, né, fotos dos restos mortais do seu marido, da sua filha e das outras vítimas. Isso é parte de um pacote de indenizações de 31 milhões de dólares que foi decidido por um júri. Tá? Olha só, o júri decidiu, ou seja, as próprias pessoas decidiram. Né? Lembrando que aqui no Brasil, né, claro, isso varia nos Estados Unidos também, varia de estado para estado, o tipo de crime que vai a júri ou não. Né? Aqui no Brasil, homicídio. E crimes contra a vida, né, melhor dizendo. E outras pessoas, né, parentes de outras vítimas, também vão receber milhões de dólares, tá, como indenização por toda essa questão. Tá? E ela disse também que o dinheiro será revertido para medidas de caridade, medidas sociais e amparo a vítimas de acidentes aéreos e tudo mais. E a outra notícia, né, mais bomba, digamos assim, nos Estados Unidos, foi que o mandado de busca de Mar-a-Lago, né, a residência do Trump na Flórida, foi publicado, né, hoje, sexta-feira, dia 26. Tá? Foi atendendo uma determinação judicial e o mandado diz que o Trump, de maneira ilegal, potencialmente havia guardado documentos que podiam comprometer a inteligência dos Estados Unidos. Então, segundo o mandato, o acesso não autorizado a esse material poderia resultar em danos à segurança nacional e documentos apontando fontes humanas clandestinas que poderiam colocar pessoas em risco. Então, foram 184 documentos, né? A gente até falou, né, das marcações, dos diferentes níveis desses documentos. Então, o mandado de busca foi publicado, tá? Dizendo que a fonte de informações do Departamento de Justiça foram um número significativo de testemunhas civis que teriam conhecimento dos documentos na casa do ex-presidente. Tá? O documento tem 38 páginas e tem uma série de trechos cobertos, né, para proteger a segurança e a privacidade de testemunhas e de agentes de segurança. Né? Então ele está ali, ele foi publicado, mas com áreas sensíveis cobertas. Quem quiser pode acessar, inclusive, na íntegra. Tá? Cruzamos a fronteira com o México, onde foram expedidos mandados de prisão para 84 pessoas ligadas a
investigação e ao caso do desaparecimento de 43 estudantes no México em 2014. Tá? O principal deles é o ex-procurador-geral do México, Jesús Murillo, foi preso sob acusações de desaparecimento forçado, tortura e obstrução de justiça. Ou seja, não determinaram a prisão dele, porque ele não investigou direito. Ele está sendo investigado como um dos envolvidos no crime, tá? No desaparecimento dos 43 estudantes, no caso de Guerrero. Né? Também foram determinadas prisões de policiais, soldados, integrantes do gabinete dele e do gabinete local de Guerrero, e integrantes de grupos criminosos. Tá? Ele que era procurador-geral durante o governo do presidente Henrique Peña Neto, e ele teria, tá, conduzido a investigação para obstruir a investigação porque ele teria algum envolvimento direto com o caso. E a gente repercutiu bastante esse caso, né, no primeiro ano do Xadrez Verbal, em 2015, quando justamente completou-se um ano também desse crime, e eu acho que esse é um dos casos mais emblemáticos quando a gente se refere ao narco-estado, né? Porque mostra aí um envolvimento entre autoridades e criminosos para o desaparecimento, né, desses 43 estudantes que foram mortos porque teriam sido confundidos com membros de um cartel rival ali no estado de Guerrero, né? Eles que justamente estavam em outra cidade, em Iguala, eles que vinham de Ayotzinapa, pedindo, né, recursos, né, fazendo ali coleta na rua para poder ir à cidade do México por conta, né, do que anualmente é lembrado o massacre de Tlatelolco em 1968, quando estudantes foram brutalmente reprimidos, foram dezenas de mortos no contexto dos Jogos Olímpicos do México, e eram protestos contra a corrupção do PRI, que estava no poder, que é o mesmo partido do Peña Neto, né? E que durante boa parte do século XX era a chamada ditadura perfeita, né? Porque era uma ditadura via fraude eleitoral. Né? Era um governo sempre com via fraude eleitoral. E uma curiosidade, meu caro Matias, você comentou, né, que a gente falou disso nos primeiros meses de Xadrez Herbal aqui no programa, que é quando o caso estava muito em alta. O episódio em si foi antes da existência do podcast, e eu não consegui achar o programa em que a gente falou disso, porque era na época em que a gente ainda fazia o roteiro no Word e se mandava por e-mail. Não estava no Google Docs de acesso simultâneo. Então, assim, uma curiosidade de bastidores, uma curiosidade tecnológica. A gente ainda fazia o roteiro por Word e se mandava por e-mail, e aí eu não conseguia achar, tava difícil de achar e tal. Mas um dos programas que a gente fala, eu acho que dá para achar pelo site, é um que a música de encerramento foi um single da Julieta Venegas lançado na época, que tinha relação, a letra da música citava o caso, né? E também em relação ao México, foi oficializada a criação na última quarta-feira da Litiomex, né? Litio MX, que vai ser a empresa estatal mexicana para exploração do lítio, né? O lítio que vai se tornar cada vez mais, né? Já é importante, né? Mas vai se tornar cada vez mais importante para baterias, esse tipo de coisa, né? Então, o México, que tem 5 reservas de lítio, né? Tem outras possíveis reservas, né? Outras reservas sendo investigadas, e aí foi criada essa estatal para a exploração do mineral. Sem rima não intencional. E finalmente vamos para Nicarágua, onde na última sexta-feira, né, como a gente gravou o programa de quinta para sexta, mas na última sexta-feira, o governo da Nicarágua, né, nós tivemos a prisão do bispo de Matagalpa, o Rolando Alvarez, o crítico
do governo, que estava, né, na residência episcopal há 2 semanas, com a polícia cercando o edifício. Ele estava ali numa espécie de prisão domiciliar, mas ao mesmo tempo também a discussão sobre a inviolabilidade ou não da residência episcopal. E ele foi preso, e vamos lembrar só um pouco esse contexto, né? Recentemente nós tivemos protestos no Panamá, que o governo e os manifestantes, né, as associações sindicais, nós tivemos a Igreja Católica como mediadora. A gente falou agora há pouco, né, do acordo Colombo-Farc, que teve o papel da Igreja Católica. No Equador, no início do ano, né, os protestos foram mediados entre o governo Guilherme Lasso e a Confederação de Nacionalidades Indígenas, foram mediados pela Igreja Católica. Então, no contexto latino-americano, no qual o Brasil está inserido, inclusive, né, a prisão de um bispo, ou você impedir a procissão de ocorrer, como a gente comentou no último programa, né, no penúltimo, agora eu não lembro direito, você impedir uma procissão de ocorrer é um ataque à liberdade religiosa. Né? E quando eu falo ataque à liberdade religiosa, pode ser católico, pode ser um pastor neopentecostal, pode ser um babalorixá, pode ser um imã muçulmano, pode ser um rabino, pode ser de que religião for, tá? Mas é também um ataque no caso da Nicarágua, uma das instituições que teria legitimidade popular, que teria capilaridade popular, para ser até mesmo uma ameaça, entre aspas, ao Daniel Ortega. Né? Porque, repito, a Igreja Católica tem uma imagem de legitimidade popular e um papel político muito grande nos países latino-americanos. Né? A gente já falou disso aqui outras vezes, então os bispos, muitas vezes são bispos, enfim, quando tem cardeais, né? São ligados muitas vezes a setores de governo, setores mais da elite, e você tem os padres de paróquia ligados a lideranças populares, ligados à população em geral, permitindo essa capilaridade, permitindo eventuais negociações, mediações. E no caso da Nicarágua, assim, só para dar um exemplo histórico, né? A Nicarágua ela se torna independente, antigamente ela era parte do vice-reino da Nova Espanha. E 2 dos líderes da independência da Nova Espanha eram padres, 200 anos atrás, né? O Hidalgo? O Hidalgo e o Morelos. Né? Então, são, né, esse papel político da Igreja Católica na América Latina não é novidade, não é algo que se esgotou com o tempo, vi esses exemplos recentes, e por isso que na Nicarágua não é apenas uma questão de religião, é também uma questão de disputa política em uma instituição muito forte. O catolicismo é a religião da maioria dos nicaragüenses. Nos últimos anos, assim como em vários países da região, nós tivemos um crescimento do protestantismo, mas o catolicismo ainda é a religião da maioria dos nicaragüenses. Então tem esse detalhe, tem esse contexto, melhor dizendo, que acho sempre importante da gente frisar. E a história brasileira também é um ótimo exemplo disso, né? De papel das autoridades religiosas durante a ditadura, a importância, inclusive, no contexto da ditadura também do rabino, me faleceu, Henry Sobel. O Henry Sobel, né, que faleceu alguns anos atrás e tal. Que se recusou a aceitar a versão de que o Herzog havia se suicidado, né? Isso. Porque pelos preceitos judaicos ele não poderia ser enterrado num cemitério judeu. Num cemitério judeu. Se você se suicidou, se você tem tatuagem, né? Tem alguns detalhes ali, não vou saber de cabeça. Inclusive, um abraço, né? Nós temos vários. Um abraço para o nosso querido Daniel Dweck, um abraço, enfim, para todos os nossos ouvintes judeus. Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História. 1º de setembro de 1422, na próxima quinta-feira, completam-se 6 séculos de quando Henrique VI tornou-se rei da Inglaterra aos 9 meses de idade. Pois particularidades desse tipo de modelo de Estado, né? Então você com 9 meses de idade vira chefe de Estado, por quê? Porque Deus assim quis, né? É o golpe da chupeta. Ele que era filho
do Henrique V, né, que ficou imortalizado na obra do Shakespeare. Lembrando que não é uma regra, né? Nesse caso rolou, né? Mas... Golpe da chupeta ficou sensacional. E pouco tempo depois ele tornou-se, né, ele reivindicou o trono da França, já que era o período ali justamente da Guerra dos 100 Anos, né, uma briga também dinástica pelo trono francês entre a família real francesa, a família real Orleans, e a família real inglesa. E ele acabou justamente, né, por ter herdado o trono numa situação tão frágil, né, e ali um período muito grande, muito extenso de regência, problemas econômicos, ele virou ali um líder frágil justamente. Ele perdeu o filho e ele morreu dado como né, teria perdido a mente, né, foi declarado como louco de acordo com os preceitos da época e morreu na Torre de Londres, embora muito possivelmente ele tenha sido assassinado sob ordens, né, do seu sucessor, o Eduardo IV. Então é uma história bastante curiosa e assim, a vida do Henrique VI, ela fornece, né, ela virou obra do Shakespeare também, e ela fornece, né, vários tropes, né, várias sacadas de histórias de ficção. Então, assim, muita coisa que você viu em Game of Thrones, viu em séries, em filmes e tal, não inspiradas diretamente, né, mas a vida dele colaborou para imortalizar esses tropes de busca por poder, de perder o trono, e aí manda o rei louco pra torre e tal, e você tem uma figura feminina, né, querendo muito poder, e enfim, esses tropes da cultura pop vem muito do reinado dele. E antes de você passar para a próxima efeméride, meu caro Matias, no último bloco, eu mandei um abraço para todos os nossos ouvintes judeus, inclusive o Daniel Dweck, eu tava tentando lembrar o nome, né, de um podcast para quem se interessar, e eu tive que colar, peço desculpas, que é o Torá com Fritas. Sim. Tá? Para quem se interessar por assuntos ligados ao judaísmo, deem lá uma olhada. Que sempre interagem conosco também. Então meu cérebro deu uma cãibra, e aí por isso que eu estou falando disso agora. Não tem nada a ver com o Henrique VI, tá? Mas é só para não esquecer. 30 de agosto de 1797, 225 anos atrás, nascia Mary Shelley. Mary Shelley, que é a mãe da ficção científica, né? Muitas vezes se fala de Júlio Verne, de Asimov e tal, mas décadas antes a Mary Shelley escreveu o que é a primeira obra de ficção científica, que é o Frankenstein, né? Na verdade, lembrando que Frankenstein é o nome do médico, né? O monstro não tem nome, né? E o nome é o Prometeu Moderno, né? Então, assim, Frankenstein ou o Prometeu Moderno, ela escreveu em 1818, quando ela tinha 20 anos de idade, tá? E virou um clássico, né? Uma obra que todo mundo conhece, a história do Frankenstein, né? Eu já assistiu alguma adaptação, seja filme, seja, sei lá, quando Pernalonga desperta o Frankenstein, alguma coisa assim. Turma da Mônica. Turma da Mônica, bem lembrado, Turma da Mônica. Na verdade, o Turma da Mônica é um personagem, não é? Mas que é inspirado. Tem aqueles parafusos e tal, esqueci o nome dele. Inclusive, é Cranicola. Não é Cranícola. A caveira. A caveira, né? Quer dizer, o crânio, justamente. O crânio, é. Então, aí, 225 anos do nascimento da inventora da ficção científica, que ela fala ali, né? E assim, a gente tá falando no início do século XIX, romantismo, então quais seriam os perigos da ciência, né? A ciência sem ética e tal. Para quem quiser um pouco mais, tem Nerdologia sobre a Mary Shelley e o Frankenstein, tá? Sobre um pouco da vida dela. E repito, ela é a pioneira da ficção científica, é um posto inconteste e que tem que ser sempre frisado, né? Enfim, é isso. E há 25 anos, em 31 de agosto de 1997, morria a princesa
Diana, né? E acho que todo mundo lembra do Elton John cantando Candle in the Wind. Todo mundo lembra, todo mundo que tem mais de 25 anos, né? Seu velho. Eu tinha 11 anos, mas foi marcante, né? E daí toda a discussão também, né? Sobre os paparazzi, enfim. Assim, só recapitulando, né? A princesa Diana, ou a Lady Di, ou a Diana Spencer, né? O nome de cidadã dela. Plebeia. Não, de cidadã. Cidadã. Citoyen. Ela foi esposa do príncipe Charles. Ela é mãe, né, do Guilherme e do William e do Henry, né, que é a linha sucessória do trono. Ela tinha ali um ativismo muito grande por questões sociais, questões de feridos de guerra, da Bósnia, também tinha um carisma pessoal, ela era uma mulher bonita também, então isso, né, fazia dela ali uma espécie de... Ela era um símbolo da família real, uma porta-voz da família real. E deu uma rejuvenescida na monarquia, né? Isso. Trouxe uma imagem mais simpática, principalmente porque... O casamento é justamente num período de uma crise econômica muito grande, né? São os primeiros anos do governo Margaret Thatcher, tem a questão das Malvinas, enfim. Então ela surge num contexto que acabou favorecendo mais a família real do que ela própria. Isso, e aí ela se separa do príncipe Charles em 92, e aí tem a temporada de The Crown, né? Que vai falar que o verdadeiro amor do príncipe Charles, né? Enfim, todas essas questões. E assim, anos 90 talvez tenha sido assim o auge, né, do jornalismo em papel de fofoca, né? Então os paparazzi, você imprimia as fotos. Então assim, porque você tinha a facilidade tecnológica, facilidades tecnológicas, mas ainda não era como hoje, que você recebe tudo isso na internet, no WhatsApp, né? Esse tipo de coisa. Que isso era vendido, né? E isso era vendido, assim, tirei fotos da Lady Di no shopping, vou vender essas fotos. Né? Tem um episódio, inclusive, do Smith, do Fresh Prince of Bel-Air, que ele fotografa o Jay Leno jogando óleo fora e tal. É a participação do Jay Leno no programa. Enfim. E ela morre num acidente de trânsito com o então namorado dela, né? E muito se fala que, eu digo muito se fala porque tem documentários e tem pesquisas e tem investigações, mas eu não sou conhecedor do assunto, não sou... Mas muito se fala que o acidente de trânsito, né, em Paris é causado pelo fato de que o motorista teria ou acelerado muito para fugir dos paparazzi, que estavam em motos atrás do veículo para tirar fotos, ou que ele teria ficado até sem conseguir enxergar a bifurcação ali no túnel por conta dos flashes das máquinas fotográficas, e aí bate o carro e ela falece, né, em Paris em agosto de 97, aos 36 anos de idade. Ela era muito jovem, né? É a nossa idade atualmente. Pois é. Então, enfim, ela foi uma figura muito importante nos anos 80 e nos anos 90. Ela ainda é muito celebrada, especialmente na Inglaterra e tal. Aí tem toda aquela questão de se botava a bandeira meio pau ou não, porque ela não era mais da família real, né? E aí a rainha meio que, entre aspas, tem que ceder, né, pela pressão popular. As pessoas ficaram escandalizadas que a família real não colocou as bandeiras a meio mastro. Enfim, então tá aí, 25 anos da morte da Lady Di. Bem, eu acho que essa foi a semana na história mais britânica que a gente teve. Pois é, três coisas ligadas ao Reino Unido, não foi de propósito não. Pois é.